futebol, não existe nada melhor que o gol. O gol é o melhor momento do futebol e ter um atacante matador no seu time que a qualquer momento pode decidir o jogo é uma das melhores coisas. Por isso, no vídeo de hoje você vai ver 12 jogadores de futebol com mais gols oficiais. Quando pensamos em futebol, uma pergunta vem à cabeça: quem é o maior artilheiro da história do futebol? Essa pergunta gera uma infinidade de discussões e abre margem para os mais variados critérios e etc. A depender da contagem, Pelé, Romário e Túlio Maravilha até ultrapassaram a marca de 1000 gols em suas carreiras. Em relação a grandes nomes do futebol brasileiro, é importante deixar claro que aqui não estamos contando com gols em amistosos. Se fosse o caso, Túlio Maravilha apareceria com um total de 699 gols, ao passo que a contagem de Romário aumentaria para 902 gols. Ainda nesse caso citado, os nomes de Roberto Dinamite com 660 gols divididos entre Vasco, Portuguesa e Seleção Brasileira, e também Zico com 700 gols por Flamengo, Udinese e pela Seleção Brasileira também apareceriam. Mas antes de irmos para a lista, eu peço que você deixe o seu like e também que você se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o futebol. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Na 12ª posição, Túlio Maravilha, 545 gols. Ser artilheiro do brasileiro em 3 edições diferentes é um feito para poucos. O irreverente atacante não parou de balançar as redes desde que surgiu para o futebol em 1988 até 2018, quando ainda se arriscava nos gramados com quase 50 anos. Foram 545 gols, a maioria pelo Botafogo, 154 gols, e pelo Goiás também, 94 gols. Ele ainda marcou 10 gols pela Seleção Brasileira. Na 11ª posição, Ferenc Dek, 546 gols. Este ex-atacante húngaro, morto em 1998, brilhou pelos gramados de seu país natal e ele é bem pouco conhecido no Brasil. Ele atuou profissionalmente entre 1940 e 1954 e não chegou a disputar uma Copa do Mundo. Ele fez 29 gols pela Hungria entre 1946 e 1949. E na 10ª posição, Zlatan Ibrahimovic, 566 gols. Artilheiro e polêmico, Zlatan Ibrahimovic também compõe a lista dos maiores goleadores da história do futebol, com passagens marcantes por Milan, onde marcou 86 gols, PSG, onde marcou 156 gols, Inter de Milão, onde marcou 66 gols, e pela seleção sueca, da qual é o maior artilheiro com 62 gols. No total, balançou as redes por 565 vezes até o momento. Na 9ª posição, Robert Lewandowski, 582 gols. Craque da Polônia e atual jogador do Barcelona, Robert Lewandowski já pode se considerar um dos maiores artilheiros da história do futebol, com inúmeros recordes e um aproveitamento incrível na frente do goleiro, e a idolatria de várias torcidas ao redor do mundo. Leva é o segundo maior goleador da história do Bayern e também o jogador com mais gols em uma temporada da Bundesliga. Agora vamos ver como ele vai se comportar atuando pelo Barça. Na 8ª posição, Eusébio, com 623 gols. Este foi o maior artilheiro português, embora tenha nascido em Moçambique até surgir um certo Cristiano Ronaldo. Ídolo do Benfica e craque da seleção terceira colocada na Copa de 1966, o Pantera Negra, como ele era apelidado, fez 471 gols, apenas com a camisa dos encarnados, e 623 no total. Ele atuou entre 1957 e 1978 e faleceu em 2014, aos 71 anos. Na 7ª posição, Gerd Müller, 735 gols. Com 14 gols, o lendário atacante alemão foi o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, até um certo Ronaldo Fenômeno superá-lo em 2006, e depois Klose superar os dois em 2014. Ele atuou entre 1963 e 1981 e é considerado o maior ídolo da história do Bayern de Munique, equipe pela qual marcou 570 gols e conquistou dezenas de títulos, 3 Champions e 4 Bundesliga só para começo de conversa. Na 6ª posição, Ferenc Puskás, 746 gols. A lenda que hoje dá o nome ao prêmio do gol mais bonito do ano foi uma máquina de balançar as redes ao longo da extensa carreira, entre 1943 e 1967. Ele anotou 357 gols pelo Honvéd da Hungria, onde iniciou sua carreira, e outros 240 pelo Real Madrid, onde conquistou 3 Ligas dos Campeões. Pode colocar também mais 84 gols pela seleção húngara, pela qual foi vice-campeão do mundo em 1954. Na 5ª posição, Pelé, 767 gols. O rei do futebol ainda é o maior artilheiro da história desse esporte, ao considerarmos os jogos oficiais e desconsiderando os amistosos, que ele disputou entre 1956 e 1977.
Pelé anotou 643 gols pelo Santos, 77 pela seleção brasileira, sendo ainda o maior goleador da história da amarelinha, e outros 37 gols pelo Cosmos, já no fim de carreira. Existem também outros números. Segundo o site Futidados, uma das referências em estatística, Pelé fez 767 gols oficiais, de acordo com as contas do jornalista Rodolfo Rodrigues. Outra referência que temos na contagem de números no futebol, o Rei somou 762 gols oficiais. Parte da polêmica sobre os gols marcados por Pelé está no antigo Campeonato Brasileiro de Seleções, que era considerado uma competição oficial pela entidade que regulava o esporte brasileiro na época, a CBD. Os 6 gols marcados pelo selecionado paulista levariam o Rei do futebol a 763 gols em jogos oficiais. A contagem total, por outro lado, chega aos 1.281 gols, ou seja, Pelé ainda pode ser considerado o maior artilheiro do futebol em todos os tempos, contando os amistosos. Na quarta posição, Lionel Messi, 769 gols. É claro que o maior artilheiro da história da seleção argentina e do Barcelona estaria na lista. São 672 gols com a camisa azul-grená, 9 gols com o PSG e outros 86 com a seleção argentina. Aos 34 anos e agora representando o PSG, o craque argentino subiu uma posição, se colocando à frente do Pelé em junho de 2022. E na terceira posição, Romário, 772 gols. O herói do Tetra tem a incrível média de 55 gols em 70 jogos pela seleção brasileira. Apesar de se orgulhar de ter passado dos 1.000 gols, a conta em jogos oficiais que consideramos aqui chega apenas entre aspas, viu? 772 gols. Só pelo Vasco ele fez 265. No Flamengo foram outros 186. O que ninguém discute é que o baixinho é um gigante da história do futebol. Na segunda posição, Josef Bican, 805 gols. Há quem diga que essa lenda de nacionalidade austríaca e tcheca, que atuou entre 1931 e 1956, é o maior artilheiro de todos os tempos, com mais de 1.400 gols no total e mais de 800 em jogos oficiais. Mas os dados, até mesmo dos 805 gols listados pela RSSF, nunca foram comprovados. O clube pelo qual ele mais fez gols foi o Slavia Praga, onde anotou 395 gols. Na primeira posição, Cristiano Ronaldo, 815 gols. Cristiano também pode ser o maior artilheiro de todos os tempos se considerarmos jogos oficiais. Só para lembrar, ele já é o maior artilheiro da história da UEFA Champions League, com 138 gols, incluindo um gol pela fase preliminar. Do Real Madrid foram 450 gols e de Portugal foram outros 115 gols. Além disso, o atacante que retornou ao Manchester United também acumula vários outros recordes marcantes. Mano, mas e aí, você gostou desse vídeo? Então deixa o seu like e também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre futebol. Tamo junto, galera, e valeu!